Fala rapaziada, Suriacha aqui. Essa é a parte 3 da história do mano que tinha uma vida medíocre, até ser selecionado para participar de uma experiência insana. Mas antes de continuar, eu preciso dar um aviso. Até agora, a história tem sido bem similar aos isekais normais que a gente tá acostumado. Por mais que não tenham poderes ou transformações malucas, mas a partir de agora vocês vão perceber que a história vai ficando cada vez mais tensa, os diálogos se tornam mais profundos e tem até umas cenas mais 18. Como eu sei que tem muitos filhotes assistindo, eu vou ter que dar uma censurada no que for mais pesado. Mas é isso, sem mais papo furado, espero que gostem. Dia 126 do Apocalipse. Tudo o que sobrou para eles comerem é literalmente um tomate e uma folha de repolho. Sabrina diz que ele pode comer, afinal ela não tem ajudado em nada ultimamente. Howard diz que os dois estão morrendo, ela não precisa ser tão orgulhosa. Ela concorda silenciosamente e então conta que até fazer 18 anos era só um fantoche manipulado pelos outros, principalmente pelo seu pai, que era um homem muito autoritário e costumava manter ela trancada no seu quarto a maior parte do tempo, sem poder sair pra brincar com as outras crianças. O cara era tão escroto que não deixava ela nem desenhar, mano. Dizia que ela era diferente dos outros irmãos e que cedo ou tarde ela iria abandonar a família como a mãe dela fez. O cara tinha um sério problema emocional, rapaziada, descontava tudo nela, dizendo que ela só poderia trazer honra pra família obedecendo ele e que sem o poder da família deles ela não era nada. Isso explica o porquê hoje em dia ela querer tanto ser independente. É a maneira que ela encontrou de lidar com esse trauma. Howard diz que entende ela e que ambos tiveram uma vida de merda. Ele conta pra ela que sempre se esforçou muito em tudo que fazia, mas que nunca foi recompensado por isso. Sempre viveu uma vida medíocre mesmo, sem ser reconhecido por ninguém. Ela pergunta se ele tem algum tipo de ponto forte que possa fazer ele se destacar. Então ele fala que se tivesse algum ponto forte, seria nunca desistir depois que decide fazer algo. O Prota assistiu Naruto, rapaziada. É o jeito ninja dele. Ela pergunta se ele já chegou a lutar pelo que ele mais queria alguma vez, porque o mundo tá cheio de pessoas que trabalham duro, e a única forma de ser reconhecido é brilhando mais do que os outros. Então diz que o propósito dela é ser independente, e que ele vai saber o dele quando realmente se esforçar por alguma coisa. Ele pergunta se ele ajudar ela a sobreviver, vai ter o reconhecimento dela. Diz que tudo que ele queria era ouvir uma única vez de alguém que ele era importante. Sabrina pergunta como poderia provar que é independente deixando ele ajudar ela, mas a real é que eles estão quase morrendo de fome, então ela abre mão do orgulho e aceita. O Prota então pega a folha de repolho e sai do quarto todo capenga, praticamente sem forças pra fazer nada. Antes de sair ele diz que se não voltar pra casa depois de 3 dias, é porque ele provavelmente morreu, e ela vai encontrar o corpo dele em um riacho a leste da mansão, que caso isso aconteça, ela vai saber a coisa certa a se fazer, e então vai embora deixando ela sozinha e assustada. Eita, mano, espero que ele não esteja falando de canibalismo. Do lado de fora da mansão, o Prota conversa com Donald, o manequim que por muito tempo foi seu único amigo nesse mundo apocalíptico. Diz pra ele que realmente ele nunca lutou muito por alguma coisa, porque ele nunca teve coragem suficiente pra buscar algo. Ao invés disso, só ficava reclamando de tudo. Reconhece que fazia isso para transferir a culpa pros outros e pro mundo, por não ser capaz de assumir as suas próprias responsabilidades. Sempre escolhia o caminho mais fácil para evitar ambientes ruins e escolhas difíceis. Ele diz que poderia ter agido melhor em muitas coisas, como a sua família, a sua ex-namorada, os estudos e até mesmo na situação atual que ele tá. Mas no final ele apenas se encolhia em um canto seguro, onde ele poderia ficar lamentando sobre as coisas, como um grande chorão. Nosso Prota diz pro Donald, o manequim, que vai parar de ficar choramingando, que nunca mais vai fazer isso, e então empurra ele da sacada da mansão, simbolizando a morte de quem ele costumava ser. A história segue, nós vemos uma mão feminina pegando um cutelo em uma cozinha. É Sabrina, diante de um corpo caído. É o corpo morto de Howard. Ela ergue o cutelo e na hora que desfere um golpe contra ele, ela acorda. Era só um sonho. Ela ficou tão em choque com o que Howard falou pra ela antes de ir embora, que ela literalmente sonhou com isso. O que se a gente parar pra pensar é bem curioso, porque lembre-se rapaziada, eles estão vivendo em um mundo pós-apocalíptico, que é criado dentro da mente deles como um sonho. O nome do projeto é literalmente Terra dos Sonhos. Não era pra eles poderem sonhar aí nesse mundo. Então o fato dela ter tido um sonho aí dentro é algo bem esquisito. Mas enfim, vamos embora pro dia 127 do Apocalipse. A gente vê Howard soltando uma pá na neve e caminhando ofegante pra beira do rio que ele tinha caído no outro dia. Ele se lembra que quando ele caiu no rio, foi a única vez em que ele conseguiu se aproximar de um veado. Das outras vezes, eles sempre conseguiam fugir dele, sem que ele tivesse chance de chegar perto. Ou seja, quer dizer que provavelmente a água cobriu o cheiro dele. Percebendo isso, ele tem uma ideia, que na verdade tá mais por uma aposta, mas na situação atual dele, é a
a única chance que ele tem de sobreviver. Então nós vemos Sabrina tentando a todo custo se manter acordada, porque ela tem medo de dormir e sonhar com aquilo de novo. Por causa da fome e de dormir mal, ela começa a ter alucinações com seu pai, dizendo que ela é patética e que não precisaria estar passando por essa situação se tivesse seguido o caminho que ele arranjou para ela. Ela grita para ele sumir, o que funciona momentaneamente, e então pega o tomate, que é literalmente a única coisa que ela tem para comer, e se lembra das palavras do Howard e do trato que eles fizeram. Isso dá a motivação que ela precisava para continuar lutando e provar que consegue sobreviver por conta própria. Algumas horas passam e nós vemos ela lutando para se manter acordada, até que ela escuta um som estranho e percebe que tem um fucking rato tentando comer o tomate dela, mas não tem energia para fazer nada a não ser assistir. Seu pai aparece novamente, rindo da sua cara e da sua fraqueza. Ele fala sobre as escolhas que ela fez, de tentar provar que era independente, ao invés de seguir o caminho que ele escolheu para ela. Então nós vemos que Lawrence, o tal marido dela, é na verdade um velho carcomido, que sim, é rico pra cacete, mas tá quase morrendo. E tudo que ela precisava fazer era ficar com ele. E assim que ele tivesse morto, ela herdaria tudo. Ou seja, até o casamento dela foi armado pelo seu pai. Ele diz que se ela não consegue nem aguentar um pouco de dor, como poderia se virar sozinha? Diz que ela não foi feita para ser uma mulher resistente. Ela tá só tentando agir como se fosse uma. Mas que na verdade, ela é apenas uma mulher frágil e patética, que vai acabar morrendo com ratos roendo todo o seu corpo. Mano do céu, essa história tá ficando pesada. Mas calma que a gente tá só começando. Nós vemos um veado na neve, tranquilamente comendo uma folha de couve. A cena volta pra Sabrina e ela tá com uma arma, aquela arma que o prota deu pra ela no vídeo passado. Ela diz que não precisa ser salva por ele, não precisava de ninguém pra salvar sua vida. Nós vemos o reflexo da arma dela refletido no olho do rato, e ao mesmo tempo, o reflexo de uma espingarda refletido no olho de um veado. Sim, essa era a aposta do Howard. Ele se enterrou na neve e esperou até que um veado caísse na sua armadilha, e o momento tinha chegado. E então, ao mesmo tempo que ele dispara sua espingarda contra o veado, Sabrina atira contra o rato que roubava sua comida. E assim o capítulo acaba. O capítulo seguinte começa com o corpo do veado caído na neve, e de dentro da neve a gente vê o nosso prota surgindo, com um olhar ultra Shed Sigma. Quando ele vê que seu plano deu certo, ele começa a rir e dá um gritão comemorando sua vitória. Então vemos Sabrina comendo seu tomate, e não só isso, assando o corpo do rato que ela matou. Fi, Apocalipse é isso. Então alguém entra na sala. É Howard, trazendo consigo o veado que ele caçou. Ela fica sem palavras quando vê que ele conseguiu, mas o cara já tá até agora sem se alimentar e provavelmente congelando de frio, mano. Então ele perde as forças e desaba no chão. Ela levanta na hora e vai ajudá-lo, e vê que tem gelo incrustado na roupa dele, ou seja, o maluco sofreu pra conseguir esse veado. Algumas horas passam e nós vemos que Sabrina fez a boa de cortar a carne do veado e tá esquentando água em uma banheira pro Howard pra ver se ele se recupera. Pergunta se ele se sente melhor, mas não tem resposta. Até que ele pega ela pelo braço e ela toma um susto. Ele a chama com a voz fraca e ela se aproxima. Então ele pergunta se ganhou o reconhecimento dela. Ela fica surpresa, mas diz que sim, que ele é incrível. Então nosso prota fica feliz, porque finalmente foi reconhecido por alguém. Algum tempo depois, uma sopa de carne de veado fica pronta. Sabrina chama o nosso prota para comer, mas ele não responde, parece ainda tá muito mal. Ela reconhece isso e então decide fazer algo. Ela abre a boca dele para dar comida para ele, mas não do jeito que a gente tá imaginando. Ela literalmente passa a comida da boca dela pra boca dele igual passarinho, velho. Eu não sei se eu acho isso nojento ou fofo, na moral. Bom, horas se passam e nosso prota ainda tá na cama se tremendo todo de frio. Ela coloca 3 cobertas sobre ele, mas percebe que isso provavelmente não vai ser o suficiente. E então olha bem pro nosso prota e dá aquela mordida no lábio. E faz aquilo que você tá pensando. Começa a tirar a roupa para deitar com o nosso prota e aquecer ele com o calor do seu corpo. Então ela se deita com ele e diz que tudo vai ficar bem. O dia 130 do apocalipse começa. Howard, nosso prota, acorda, mas diferente de todos os outros dias até agora, dessa vez ele não tá sozinho. Ele olha pro lado e vê Sabrina dormindo ao seu lado de conchinha, e na hora ele já entra em choque. Ainda mais depois de perceber que ela tá totalmente nua. Ela vê que ele acordou e quando começa a sair, ele a segura, dizendo que ainda tá meio mal. Então ela começa a falar sobre a ex-namorada dele. Diz pra ele dizer de novo por que eles terminaram. Ele diz que ela pensava que eles eram jovens demais pra ter algo mais sério. Mas Sabrina pergunta o outro motivo. E ele diz que é porque ele queria uma família. E então ela diz que ela também. Howard não entende direito. Afinal, ela queria provar pra todo mundo que era uma mulher independente. Ela diz que já tá fazendo isso. O fato dela ser bem sucedida não é prova de nada. É apenas um objetivo que ela traçou pra si mesma, pra tentar romper essas limitações. Mas que no fim ela acabava não se importando com mais nada a não ser isso.
É como se ela tivesse escapado de uma prisão para cair em outra. Como ela poderia dizer que é independente se ficou o dia todo sem conseguir tomar uma decisão sozinha? O Prota fica sem saber o que falar, afinal ele nunca nem traçou um objetivo para a vida dele. Até que ela pergunta se ele não quer ter uma família com ela. Mano, quem é que vai dizer que não? O Prota dá até uma lagada para responder, o que faz ela pensar que foi precipitada demais. Então ele pega na mão dela e diz que isso é exatamente o que ele queria. Afinal, trabalhar tão duro para tentar ser reconhecido pelos outros acabou afastando ele de ter uma família. Ela fala para eles sobreviverem juntos, então ele diz que sim, e que agora ter uma família com ela é a motivação dele. E então, rapaziada, eles finalmente se beijam. E aí a gente tem uma boa quantidade de quadros de putaria praticamente explícita, que eu vou ser obrigado a censurar, porque né, temos crianças assistindo. Até que no clímax final do ato, Sabrina se lembra de quando era adolescente e o seu pai literalmente amarrou seus braços e pernas e tapou sua boca, dizendo que era hora de apresentar ela ao mundo dos adultos. Então chama um homem e uma mulher para entrar no quarto dela. Manda eles tirarem a roupa e fazer aquilo que você tá pensando no sofá, na frente dela. Sabrina vira o rosto para não assistir, mas o seu pai segura a cabeça dela e a força a assistir, dizendo que ela precisa aprender a como dar prazer para aquele velho que ela ia se casar. Mano, que cara doente, na moral. Então ele diz algo que me deixou meio confuso. Diz que é melhor os dois parecerem pai e filha de verdade, e para isso ele iria mudar o nome dela. A partir dali, ela iria se chamar Sabrina Luo. O que eu não entendi é se ela passou a morar com ele depois que a mãe dela foi embora, ou se ela foi adotada, ou sei lá. Bom, talvez isso seja explicado melhor no futuro, né? Enfim, depois que eles terminaram esse ato de amor, nós temos um time skip de 1 mês. Estamos no dia 160 do apocalipse agora. Lembrando que o Prota tem que sobreviver 180 dias nesse mundo pós-apocalíptico. Ele e Sabrina têm vivido como um casal desde então. O Prota ainda não estava totalmente recuperado daquela quase morte dele, mas pelo menos ele conseguia trabalhar. A carne de veado tinha acabado, mas ele estava conseguindo pescar uns peixes naquele rio. Além disso, eles começavam a trabalhar em uma estufa de vegetais, que a Sabrina estava se dedicando bastante. Falando nela, ela chama o nosso Prota e diz que tem um presente para ele. Ele fica todo feliz achando que é alguma safadeza, mas logo nós descobrimos que não. Ela fez para ele um poncho de pele de veado, que era extremamente útil na hora de caçar veados. Rapaziada, o jogo virou pro nosso Prota. Tá com mulher, tá conseguindo caçar. Voltando para casa depois da caçada, ele vê o poste onde encontrou a Sabrina na tempestade, há semanas e semanas atrás. Então decide visitar os lugares onde passaram o começo do apocalipse. Vai ao antigo restaurante, que foi seu primeiro abrigo, se lembra de Donald, o seu amigo manequim, passa pelo lugar onde o avião explodiu na frente dele no seu primeiro dia do apocalipse, e então decide ir no zoológico ver como é que estava seu amigo tigre. Ele chama por Dumi com uma perna inteira de veado na mão para oferecer para ele, até que escuta um rugido altíssimo, e mesmo com a sua perna muito machucada, ele começa a correr em direção ao som. Quando chega lá, vê o seu amigo sendo atacado por uma matilha de lobos. Ele puxa sua espingarda. Os lobos percebem a sua presença na hora, mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, ele senta o dedo, ferindo e espantando os lobos. Ele se vira pra Dumi dizendo que estava tudo bem agora, mas então percebe que tinha chegado tarde demais. Seu amigo estava muito machucado e apenas emitia um ronronar fraco. Howard toca nele para tentar acalmar o animal que tremia. As memórias dos dois juntos vêm à sua mente. Dumi foi um bom animal. O Prota pede desculpa por não chegar a tempo, e então o tigre o olha nos olhos, como se entendesse o que ele queria dizer. Howard diz que em breve ele não vai mais sentir dor, então mira sua espingarda na cabeça do seu amigo, dizendo que iria sentir a sua falta e que iria vingá-lo. O tigre entende que o seu fim chegou. Uma lágrima escorre pelo rosto de Howard no momento em que ele atira. E assim chega ao fim a vida de Dumi, o tigre. Rapaziada, a natureza é embaçada. A história segue e vemos Howard em uma banheira com Sabrina. Ela percebe que ele tá meio pra baixo e pergunta se aconteceu alguma coisa. Ele fala que não aconteceu nada, mas que tá ficando cada dia mais frio, e do lado de fora o mundo anda muito perigoso. Então pergunta se ela não poderia passar os próximos dias sem sair de casa. Não é que ele tivesse querendo prender ela ou coisa assim, é só que ele tava preocupado. Ele não quis dizer, mas a morte do Dumi realmente mexeu com ele. Ela diz que não tem problema, até porque ela tinha muito trabalho pra fazer na estufa deles. E então os dois, naquele clima de love, já começam a se pegar de novo. Mas é aquela história, né, meus amigos? A alegria de Prota dura pouco, e logo ele já tá tendo que ir à caça de novo. Mas agora ele é um Ultra Shed Sigma, e não só usa uma roupa de pele de veado que disfarça o seu cheiro,
como também aprendeu a usar a espingarda direito e um facão militar. O cara virou uma máquina de matar, família. Mas assim como ele, os lobos também têm caçado veados para sobreviver. Vemos uma matilha perseguindo um bando de veados. Um dos lobos salta para cima de um veado que estava cercado. As suas presas, extremamente afiadas e prontas para dilacerar o animal, se fecham sobre ele em um ataque mortal. Os lobos também sabem como sobreviver. Então eles escutam algo. Será que algum veado ficou para trás? O lobo parte para cima da possível presa fácil, mas essa era a armadilha. O animal solta ganidos de dor, mas já era tarde. Howard, o Shed dos Sheds, estava diante dele. Ele ergue sua faca e com um golpe acaba com a vida do animal. Mais uma vez, mais um animal. Sabrina chama por ele, mas ele nem percebe, até que mais uma tentativa e ele desperta do seu transe. Ela diz que ele anda muito desligado ultimamente e pede para ele dizer qual é o problema para que ela possa ajudar. Ele diz que não é nada demais e fala para ela voltar a dormir. Sabrina não sabe o que dizer para Howard, que logo volta pro seu transe. Tudo que existe na cabeça dele agora, família, são os lobos. Ele precisa se livrar dessa ameaça. A matilha de 4 lobos, que agora só tinha 3 depois do seu último encontro com o nosso prota, se dividem depois de ouvir um som estranho. Howard estava por ali. Um dos lobos se aproxima de um arbusto que ele percebe ter algo errado. Ele fareja um cheiro estranho, mas ao mesmo tempo familiar vindo dali. E então um lobo surge de dentro do arbusto, ou era o que parecia. O lobinho corre até ele, mas antes que pudesse perceber, um cano de escopeta estava enfiado dentro da sua boca. Um cano saindo de dentro da cabeça do outro lobo. O tiro a queima-roupa explode a cabeça do pobre animal. Os outros 2 lobos restantes escutam tudo, e logo vem ele, nosso prota, Howard, o Ultra, Master, Sigma, Shed, Red Pill. Os 2 lobos que restam o encaram diretamente, e o que ele vê é uma expressão assassina, de puro ódio. Dia 170 do Apocalipse. Restam apenas 10 dias de jogo, mas o nosso prota parece não pensar muito nisso. Na verdade, só o que existe na cabeça dele nesses últimos dias são aqueles malditos lobos. Aquele olhar assassino realmente entrou na cabeça do Howard. Ele só vai conseguir ficar tranquilo de novo quando conseguir acabar com esses 2 lobos que sobraram. Sabrina chama por ele. Ela diz que hoje eles vão comer peixe no vapor e carne assada. Ela acredita que melhorou muito na cozinha e fez esse almoço especial para ele. Mas o prota não quer nem saber. Diz que vai simplesmente pegar umas carnes secas que vai sair em viagem por alguns dias, o que deixa Sabrina extremamente frustrada. Ela diz que nos últimos dias ele sempre sai cedo e volta tarde para casa. Pergunta o que tem deixado ele tão preocupado que eles não podem nem sequer comer juntos. Howard diz que tem algumas coisas que ele precisa terminar para poder ficar tranquilo, e passa por ela sem demonstrar sentimentos, como um Sigma faria. Ela pede com lágrima nos olhos para que ele pelo menos diga para ela o que é. Ele pensa que se contar para ela sobre os lobos, orgulhosa do jeito que ela é, com certeza ela vai querer fazer algo a respeito disso. Então simplesmente diz pra ela que não é nada demais, que deixa Sabrina arrasada. Dia 173. Sabrina acorda com o som de marteladas, então percebe que a janela do seu quarto foi totalmente tapada por tábuas. O prota estava do lado de fora pregando tudo. Ele disse que é porque estava ficando mais frio e ele quis reforçar as janelas. Então tá, né? Ela, já revoltada com a maneira que ele tem agido, diz que não pediu ajuda dele e logo ele já corta ela dizendo que não tá com humor pra brincadeiras. Ela diz que tá falando sério. Ele vem agindo dessa maneira estranha e não fala nada pra ela. É como se eles tivessem voltado pra como eles eram no começo. Ele diz que ela tá enganada, mas ela continua. Diz que eles se precipitaram em entrar em um relacionamento e pergunta se ele tinha pensado nisso tudo como um rolo de uma noite só. Ele nega e diz que tudo que ele tem feito é pra proteger essa casa. E então ela explode e diz pra ele dizer de uma vez o que tá acontecendo, que se ele realmente quer proteger essa casa, ele precisa ao menos mostrar algum respeito por ela. O prota fica sem palavras por um tempo, até que também explode. Diz que eles combinaram que ela ficaria em casa enquanto ele procurava comida, e que ela não tinha como ajudar ele no que ele ia fazer. E por fim, diz que quando terminar vai contar tudo pra ela. Sabrina fica decepcionada, vira as costas para ele e vai embora. O prota, como um verdadeiro Sigma sem emoções, ignora tudo o que aconteceu e simplesmente pensa que tá sem pregos e precisa ir até a loja de ferramentas pegar mais. A única coisa que ocupa seus pensamentos são os lobos. Aqueles 2 malditos lobos que sobraram. E como eles têm o feito de bobo, a neve tem aumentado e logo os seus rastros vão desaparecer. A temperatura cada vez se aproximava mais de menos 30 graus e cada vez ficava pior. Ele ia precisar dar um tempo nessas caçadas. A real preocupação dele agora tinha que ser como manter eles aquecidos. Ele precisava deixar para resolver essa questão dos lobos quando a neve parasse. Chegando na loja de ferramentas, ele percebe que a loja parece bem conservada e ele provavelmente ia encontrar tudo o que precisava ali. Então ele começa a procurar
as coisas que precisa, até que encontra um livro. Quando ele olha esse livro, ele vê que é um manual de manutenção de gerador a diesel. Ora, quem diria, meus amigos? Não é que por acaso ele tinha um gerador a diesel precisando de manutenção? Na hora que ele começa a folhear o livro, ele percebe que com isso, ele ia poder consertar o gerador que ficou lá no antigo abrigo deles. Mas enquanto pensa sobre isso, a televisão do lugar liga sozinha, com um monte de chuviscos na tela. O Prota toma um susto, e então ela aparece, a inteligência artificial administradora da simulação. Ele olha para ela, mas de primeira não se toca. Só depois de alguns segundos é que ele se lembra que está vivendo em um sonho. Imerso nessa questão dos lobos e da sobrevivência, ele tinha se esquecido totalmente disso. A robô diz que só veio avisar para ele que a simulação vai terminar dentro de uma semana e que é para ele ir se preparando para voltar. Howard então fica em choque, porque voltar para sua vida antiga era algo que nem passava mais pela sua cabeça. A cena corta para Sabrina escrevendo um bilhete para Howard. O bilhete diz que eles precisam de um tempo, que ela vai para outro lugar e que não é para ele ir atrás dela. Então ela se vira e vai embora. De volta pro Prota, com a TV que a inteligência artificial tinha aparecido quebrada no chão, ele pega todas as coisas que precisa e tá pronto para sair dali, quando de repente ele escuta sons de patas. Então Howard vê, os lobos tinham seguido seu rastro até ali. Ele não demonstra medo e diz entender a raiva dos lobos, afinal ele matou a sua família. Ele tenta correr até onde está a sua arma, mas os lobos são mais rápidos e não vão deixar ele fazer isso. Ele fica admirado com a inteligência dos animais e então percebe que bem na sua esquerda a porta de saída está aberta. Ele sabe que essa é sua única chance e então dispara para fora da loja com os lobos logo atrás. Seu carro está a alguns metros de distância. Ele corre direto para ele, mas a sua perna que estava zoada desde o dia que ele caiu no rio volta a doer e ele fraqueja. Isso é tudo que os lobos precisam para pular em cima dele e derrubá-lo na neve. O lobo maior morde a sua cabeça com violência, enquanto o menor morde sua perna. Howard, sentindo uma dor horrível, na mesma hora começa a desabotoar o seu casaco de pele de veado e com isso consegue se soltar da mordida do lobo maior. E então aproveita a oportunidade para dar uma porrada no lobo menor que mordia sua perna. Rapidamente ele puxa sua faca e golpeia o animal, enquanto o maior vinha com sangue nos olhos para atacar ele por trás. Ele dá uma mordida violenta que arrancou o naco das costas dele. Howard esfaqueia o olho do lobo, mas a sua faca se quebra nesse golpe. Agora azedou para ele. O lobo avança novamente com uma fúria bestial, mas o nosso Prota consegue pará-lo com suas pernas e joga o animal longe antes que ele morda seu rosto. Então avança para cima do bicho, com a sua faca quebrada mesmo, e desfere um golpe bem no outro olho do lobo, que solta um grunhido de dor horripilante, enquanto ataca o rosto de Howard com as suas garras. O Prota levanta o punho de sua faca e golpeia a cabeça do lobo com toda a sua força. O frenesi da batalha era tanto que ele continua golpeando o animal em uma fúria descontrolada, até que um último golpe faz o seu ombro se deslocar e ele solta o punho da sua faca na neve, deixando o animal aparentemente morto. Ele pega a sua bolsa para ir embora dali o mais rápido possível, mas atrás dele vimos que a batalha ainda não tinha acabado. Então vemos um flashback de Howard perguntando para a inteligência artificial se esse mundo continuaria existindo depois que ele voltasse para sua realidade, perguntando se a Sabrina ia viver ali sozinha. Ele diz que não pode deixar ela para trás e que quer ficar ali. De volta ao presente, vemos o lobo todo estrunchado, mas ainda sedento por vingança, usando as suas últimas forças para morder a mão do nosso Prota, que simplesmente permanece parado olhando para o animal. Ele diz que admira a força de vontade dele e que entende que ele quer vingança, mas diz que não pode dar essa vingança para ele, porque ele precisa proteger Sabrina, não importa o que aconteça. Então puxa seu braço da boca do animal, que rasga sua pele. Ele consegue abrir o carro e jogar a bolsa com os equipamentos para consertar o gerador para dentro, mas na mesma hora sente uma dor excruciante. Não só um, mas os dois lobos mordiam suas pernas. Mano, esses bichos são imortal. Howard diz para si mesmo que não pode morrer, não agora. Então abre o porta-malas, de onde cai uma pistola. Era a arma da Sabrina. Sem tempo para pensar, ele vira para os animais que devoram sua perna e dispara, fazendo eles o soltarem e fugirem. Howard rapidamente fecha a porta do carro para que os lobos não pudessem mais atacá-lo. Seu corpo todo treme com a adrenalina do combate. Ele diz para si mesmo novamente que precisa a qualquer custo consertar o gerador. Dessa maneira existiam grandes chances da Sabrina continuar sobrevivendo depois que ele fosse embora dali. Ele tenta ligar o carro e nada, tenta novamente e nada. Aparentemente o tanque de óleo tinha congelado devido ao frio de menos 30 graus. Ele precisaria aquecer o carro para que ele voltasse a funcionar, mas não havia mais tempo. Ele estava muito fraco. Do lado de fora, os lobos continuavam à espreita, só esperando. Howard não tinha mais forças para continuar com isso. Ele estava perdendo a consciência.
Então ele acorda, aparentemente são e salvo, com a Sabrina do seu lado. Ela diz que encontrou ele desmaiado com o carro quebrado e o trouxe de volta no carro dela. Ele disse que pensou que tinha morrido e ela diz ter pensado a mesma coisa quando viu ele. Ele pergunta se ela viu alguma coisa perto dele quando ela encontrou ele e ela disse que ele estava segurando uma bolsa que ela trouxe junto para casa. Quando ele se lembra da bolsa, na hora ele já tenta se levantar e fala para ela que com aquilo ele podia consertar o gerador de energia. Ela diz que ele ainda tá muito machucado e precisa descansar um pouco mais antes de fazer isso, mas ele fala que não, ele precisa fazer isso. Esse é o último item da lista de tarefa dele. Ela diz que tudo bem, já aceitando o fato de que o Prota não escuta nada que ela fala mesmo, e ele simplesmente fica em silêncio. A história segue e vemos Howard na garagem consertando o gerador, e voilá, temos energia elétrica. O Prota chega a quase chorar quando vê que todo o seu esforço valeu a pena. Ele grita para Sabrina, perguntando se ela tá vendo isso, e lá de dentro ela diz que ele é um idiota. Todo feliz com o seu feito, Howard caminha de volta para casa quando vê algo, o carro que a Sabrina usou para trazer ele de volta. Ele vê que o airbag foi acionado e que a frente do carro tá totalmente amassada, e mais, tinha sangue no para-choque. Olhando mais atentamente, ele encontra um dente canino de lobo preso em um dos pneus, e aí fica meio claro o que aconteceu, né, rapaziada? O Prota tinha tirado todo o HP dos lobos e a Sabrina chegou para pegar as kills. Depois de imaginar a cena que provavelmente aconteceu, Howard vai se levantar, mas tem um teto preto. A visão dele fica embaçada e ele quase perde a consciência. Os machucados que ele sofreu na sua luta contra os lobos foram muito profundos. Ele vai acabar morrendo se não for tratado por um médico em breve. Continuando a sua investigação, ele supõe que o amassado no para-choque do carro provavelmente foi causado por uma batida contra uma árvore. E como vemos em flashback, Sabrina literalmente amassou o último lobo que havia sobrado contra um poste. Caralho, mano, a mulher é bruta. E então o nosso Prota finalmente reconhece os atos da sua companheira. Voltando para dentro da mansão, ele vê 2 peles de lobo penduradas para secar. Sabrina cortava uma carne na cozinha quando Howard chega e a abraça por trás, agradecendo por tudo que ela fez por ele. Ela pergunta quando foi que ele se tornou tão mela cueca. Afinal, ele não era o Sigma Red Pill. Ele diz pra ela não ser tão mesquinha e pede pra perdoá-lo. Sabrina apenas pergunta se ele já provou carne de lobo alguma vez. Ele diz que não, então ela diz que hoje eles vão provar. Howard diz pra ela cozinhar bastante, porque eles vão ter muito trabalho pra fazer hoje na cama, se é que vocês me entendem. Tome, ele gosta. Dia 178 do Apocalipse. Apenas 2 dias pra acabar, rapaziada. A cidade estava completamente congelada, literalmente, mas pela primeira vez há dias o sol havia nascido. Sabrina vê isso pela janela do quarto e avisa Howard, que continua deitado. Ele não responde nada, então ela pergunta o que havia de errado com ele. E o cara tá acabado, rapaziada. Ela pergunta se ele tá resfriado e vai pegar um remédio pra ele. O Prota chama ela com a voz toda fraca e diz pra ela não se preocupar, porque isso não era um resfriado. Ela fica tensa porque entende o que isso significa, mas tenta descontrair dizendo que ele só tá brincando e que logo vai ficar bem. Diz que ele já passou por muitas situações difíceis, como mudar de casa em uma tempestade, caçar em um vendaval, consertar o gerador de energia. Graças a ele, eles tinham energia elétrica de novo. Diz que é um absurdo que alguém que nem ele não tenha reconhecimento de um chefe e que se eles ainda tivessem na empresa, ela o nomearia como o melhor funcionário do trimestre. Então Howard diz, obrigado minha chefe e adorável esposa. Sabrina diz que ainda não concordou em se casar com ele e fala para ele tomar o remédio de uma vez. O Prota se ergue todo troncho para pegar o copo, mas a sua visão embaça e ele tem um teto preto novamente. Sabrina pergunta se ele tá bem, mas o copo cai no chão e se quebra em 1000 pedaços. Depois de apagar novamente, Howard acorda e com uma belíssima visão diante de si. Sabrina estava só de roupas íntimas esperando ele acordar. Ela diz pra ele que descobriu o truque dele. Ele estava só se fingindo de doente para que ela se preocupasse com ele. Diz que dessa vez ela não vai puni-lo, mas se ele continuar com isso não garante nada. Então pergunta se ele não gostaria de, fechem os olhos crianças, tentar uma nova posição. O Prota corta o clima na mesma hora e diz pra ela levantar, porque eles precisam conversar. Sabrina entra em choque, porque ela não consegue acreditar que ele não quer fazer aquilo com ela. Pergunta que tipo de homem ele é, e então grita tentando fazer ele levantar. Ela chora, percebendo que os seus esforços para fazer melhorar não funcionam. Ele diz que não tem muito tempo para falar isso, mas ele sabe que tá morrendo. Então fala que o gás pode durar cerca de 3 meses. E que quando acabar é para ela ir pro norte, porque lá tem uma enorme reserva. Fala para ela sobre a semente dos vegetais para ela plantar, que ele etiquetou todas com seus nomes corretos. Pergunta se ela sabe como operar o gerador a diesel e diz que quando ela for se mudar de casa, é para escolher uma que proteja do frio e não só pela beleza. Então, quando ele tenta dizer uma última coisa, ele apaga novamente.
Dia 180 do Apocalipse. Finalmente, chegamos no último dia, meus amigos. Vemos o nosso prota todo azaralhado, fraco, machucado, em uma cadeira de rodas, olhando para a vista da sacada da mansão com a Sabrina. Ela diz que hoje tá mais quente do que ontem e que em breve a temperatura vai voltar para cima de zero. Fala que quando a neve derreter, ela vai pro norte tentar encontrar outros sobreviventes. Howard então pergunta para Sabrina se ela algum dia amou ele. Ela olha para ele com uma expressão de quem sabe que vai dizer algo que vai magoar, e então diz que não. Howard sorri, porque isso quer dizer que ele poderia partir sem nenhuma preocupação. Ele diz para si mesmo que estava na hora de acordar desse sonho, e então, finalmente fecha os olhos, por uma última vez. Porém, Sabrina continua falando, diz que ele é um homem convencido de si mesmo, que nunca leva em consideração o sentimento dos outros, porque ela o amaria. Fala que ele não tem nenhuma boa qualidade, que quando ela estava triste ele nunca dizia nada de bom para animar ela, que ele fazia tudo por conta própria. Ela simplesmente desaba e começa a chorar sobre o corpo dele, demonstrando que sim, ela realmente o amava. E então, o chama de idiota, mas dessa vez, Howard já não podia mais ouvir, a sua consciência já não estava mais ali. Howard finalmente volta do mundo pós-apocalíptico. A inteligência artificial estava esperando por ele do outro lado do portal e já o parabeniza por conseguir completar o desafio. Howard volta a si lentamente e pergunta o que aconteceu. Ele sente como se tivesse vivido muitas experiências. Sinclair, o prota, voltou a ser aquele mesmo patetão do começo da história. A IA diz que é normal ele não se lembrar precisamente do que aconteceu lá, porque o sistema perturba sua memória para que ele não confunda a vida real com um sonho, mas que em até um mês ele vai ter lembrado gradualmente de todo o sonho. E que quando ele recuperar a paz em seu coração, vai ser muito mais fácil de aceitar o sonho como algo que realmente aconteceu. Howard diz que se lembra de algo. Ele disse para si mesmo milhões de vezes que não poderia esquecer de algo importante e que quando pensa nisso fica muito triste na mesma hora. Chorando, ele pergunta se o mundo dos sonhos vai continuar existindo. A IA diz que era apenas um jogo e que agora tinha acabado. Não importa quantas memórias ele possua, ele precisa lembrar que é apenas um sonho, nada mais do que isso, e que ele tinha uma vida real para viver. Ele concorda e diz que fazer essa pergunta era a única coisa do sonho que ele se lembra. Tudo tinha se tornado um borrão na sua memória. Então a robô fala que é hora de calcular as pontuações e aponta o seu cajado, ou sei lá o que é isso aí, pro portal, onde a gente vê as notas finais do jogo. O nível de dificuldade, por incrível que pareça, era 0. A nota do nosso prota foi B e os créditos conquistados foram 50. Mano, o cara quase morreu em um jogo de dificuldade 0. Imagina o que vem por aí. Howard pergunta quais são os critérios de avaliação para ele ter tirado um B. Então a robô explica que o que vai ditar sua pontuação final nesse jogo são as chances de sobrevivência da pessoa que tu deixou no mundo. Por exemplo, se ele fosse o único sobrevivente, ele teria tirado um D. Matar os animais que ameaçavam as suas vidas e conseguir gerar energia elétrica são coisas que aumentam as chances de sobrevivência do parceiro dele. Por isso ele recebeu uma nota maior. Mas, se ele tivesse conseguido todo o equipamento necessário, comida abundante e construído uma estação de transmissão que eles pudessem usar para entrar em contato com outros sobreviventes, ou até mesmo domar os animais selvagens para o seu próprio bem, ele teria tirado um S. Howard diz que é só uma pessoa normal, não é nenhum Bear Grylls da vida ou um profissional em sobrevivência, mas a robô explica para ele que a essência de qualquer jogo é obter experiências emocionantes que não se pode obter na vida real, e que esse desafio de sobrevivência do apocalipse que ele jogou era apenas um desafio de nível 0 para novos jogadores, tipo um tutorial, e que o desafio real do jogo ia ser lançado dentro de um mês. Então ela aponta para um outro portal onde estava escrito Invasão de Frankenstein, com um fucking alien escroto e uma contagem regressiva. Ela diz que os mesmos critérios se aplicam a todos os desafios e que a intenção desse jogo é elevar o senso de justiça do jogador em cenários da vida real. Afinal, os humanos são uma equipe com um destino em comum. Howard diz que precisa pensar se vai continuar jogando esse jogo ou não, porque das memórias desfocadas que ele tem agora, ele se sentia terrível e isso era muito cansativo. Então a robô, muito ligeira, diz pra ele que não foi sempre terrível. Afinal, ele teve uns dias bem felizes, especialmente quando ele tava na cama. E aí ela joga na tela cenas dele com a Sabrina, pelados, no ato de amor. Ele entra em choque na hora, né, sem acreditar que tinha conseguido dormir com essa mulher, e já começa a gritar para o robô que isso aí tá errado, que ela deveria respeitar a privacidade dele. Mas a robô só diz pra ele relaxar, porque ela é uma inteligência artificial
real sem emoções, ela não vai afetar o jogador. Ele pergunta se a Sabrina pode ter essas memórias na vida real, e a robô diz que não. O que acontece no mundo virtual fica no mundo virtual. Mas nessa hora, nós vemos ninguém menos do que a Sabrina real, do mundo real, acordando com os olhos cheios de lágrimas. E assim nós chegamos no final do primeiro arco dessa história, meus amigos. O nome dessa obra é Dreamland Adventure. Se você curtiu, deixa um like no vídeo e se inscreve no canal. E caso queira que eu faça a continuação dessa história, comenta aí pra eu saber. Um abraço e falou!